Bem, dando continuidade à nossa aula de validação de métodos analíticos, nós vamos falar um pouco agora da determinação da faixa de trabalho. Bem, essa determinação da faixa de trabalho, ela é extremamente importante, por quê? Porque não basta a gente ter um método analítico validado, mas essa faixa de concentração que nós vamos trabalhar tem que estar dentro da faixa de concentração do analito. Então, às vezes, você pode ter o mesmo método analítico, um método analítico, que sirva para uma determinada amostra, mas que não sirva para outras amostras. E uma das razões pode não ser só apenas a questão do efeito da matriz, mas também a questão da faixa da curva de calibração, né? E eu passei por esse tipo de problema. Então, eu vou trazer um pouco da experiência que eu tive, né, em relação desse problema com a faixa de trabalho e que a gente, né, deve se atentar muito para isso. Então, a faixa de trabalho é a faixa de concentração onde a gente estima, né, que esse analito esteja, se ela está em ordem de miligramas ou de micrograma. E, obviamente, ela tem que ter uma linearidade. A gente vai falar bastante sobre a linearidade. Então, aqui é o exemplo de uma curva de calibração que foi feita, né, pela minha aluna de mestrado, que já defendeu a Maiara, para quantificação de acteosídeo, que é um principal princípio ativo da Lipiá-alba, os comprimidos que ela desenvolveu. E aí o que a gente observa? Ela preparou uma curva de calibração em microgramas por ml. Então a gente tem aqui, né, que varia aqui mais ou menos de 0,1, 0,2 microgramas até 2 microgramas por ml. Então é uma concentração muito baixa. E aí a gente tende a falar um pouco, né, da equação da reta. Então essa foi a equação que ela obteve. E aqui o R, né, esse R a gente vai ver que ele está ligado à linearidade. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Normalmente, para métodos analíticos, né, a gente preconiza, né, as RDCs, né, a legislação preconiza que esse R seja acima de 0,99. Então, basicamente, uma curva analítica, o que ela tem? Ela tem aqui no seu eixo X as concentrações. Então, aqui a gente tem, né, as concentrações que ele colocou na escala 0, 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5. E uma resposta, né? Uma resposta desse sinal analítico. Nesse caso, o sinal analítico foi a área de cada pico cromatográfico. Então, o sinal analítico a gente plota no eixo Y e a concentração no eixo X. Então, eu preciso o quê? Eu preciso utilizar concentrações, né, preparar uma solução padrão. A gente já falou lá da minha solução padrão, que, né, quando a Maiara fez isso em 2018, 2019, o padrão estava ok, vocês viram aquele pico limpinho, e hoje, quando eu fui injetar, ele já não estava mais, ele estava totalmente degradado, tive que buscar um outro padrão, comprar um outro padrão para realizar minha curva. Então a gente, né, pega essa solução de concentração conhecida, por isso que eu falei, a balança tem que estar calibradíssima. Por quê? Porque aqui você vai preparar soluções de concentrações conhecidas, você vai realizar a medida, né, no caso da medida aqui, como é por cromatografia, a área, né, de cada padrão, e você vai plotar essa curva. Isso aqui um Excel, né, você consegue tranquilamente preparar essa curva, elaborar essa curva. Depois a gente vai ter uma aula passo a passo no Excel como a gente faz essa curva de calibração. Então, qual foi a faixa de concentração que ela trabalhou? Ela trabalhou numa faixa de até 2 microgramas por ml. Bem, para o comprimido, essa faixa de concentração, ela estava adequada para o comprimido que ela desenvolveu na época, né? Então, normalmente a gente procura preparar uma curva de calibração onde nosso analito esteja preferencialmente mais ou menos no meio da curva. Então, não é interessante que nosso analito nem esteja muito no limite inferior, porque esses extremos da curva, ele é mais passível de erros analíticos. Então, nem que esteja muito próximo, né, da concentração mais baixa, nem muito próximo da concentração mais alta. O ideal é que o analito ele caia mais ou menos na faixa mediana de concentração da nossa curva. Então, aqui a gente vê o quê? Uma curva que foi preparada em microgramas por ml. E aí, quando eu fui verificar essa curva dela para tentar aplicar para os meus extratos, que eu faço outros trabalhos com a Lipiá-alba, o que aconteceu? Justamente
essa faixa de concentração ela não atende aos meus extratos. Os meus extratos possuem uma concentração muito superior a essa faixa de concentração. Então, eu não posso utilizar essa curva da Mayara, né, para esse comprimido que ela formulou, para os meus extratos, porque meus extratos estão aqui pelo menos 10 a 100 vezes mais concentrado. Então, essa curva acabou que ela não tem utilidade para o meu extrato. Apesar de ter sido o mesmo padrão, eu uso o mesmo método analítico, essa faixa de concentração, essa faixa de trabalho não é adequada, né? E eu fiquei assim, muito decepcionada, porque eu estava contando em utilizar essa curva de calibração também para os meus extratos, tanto que agora a gente teve que refazer uma curva com concentrações mais elevadas, as quais eu consigo analisar. A mesma coisa de uma balança. Se eu quiser, por exemplo, pesar uma balança que vai até quilos, que vai de gramas a quilos, eu não posso pegar um pacote de 5 quilos. Então, assim como a balança, nós temos que ver a faixa de pesagem daquela balança, mesma coisa é a curva de calibração, né? A mesma coisa é uma régua. Então, se eu quiser medir, por exemplo, 20 centímetros, eu posso utilizar uma régua de 20, 30 centímetros. Mas se eu quero medir metros, né, se eu tenho uma medida de metros, por exemplo, a extensão de um terreno, eu não vou usar uma régua de 30 centímetros. Porque imagine o erro, mas você pode ir emendando a régua. Imagine você ficar emendando a régua até você atingir a metragem do terreno. Imagine o erro que é embutido se você usa uma régua para medir um terreno, por exemplo. Então, a mesma coisa a gente pensa na curva de calibração, tá? Ou o contrário, né? Então, você também não vai conseguir, se eu pegar uma fita enorme para um terreno e quiser medir centímetros, eu não vou ter a mesma precisão. Então, essa faixa de concentração a gente tem que observar. O meu analito está em que faixa de concentração? Qual é a faixa de concentração estimada? Então, em cima dessa faixa de concentração, a gente tenta preparar a curva e reza, isso mesmo, rezar para aquela faixa de concentração ser linear, porque a gente também precisa da linearidade. Então, isso é um problema bastante recorrente. Por isso, gente, que é interessante que você está desenvolvendo um método, para o seu método ser muito útil, né, para ele ser bem versátil, é interessante que a sua faixa de concentração seja extensa, porque você consegue cobrir aí diversos analitos. Quando sua faixa é estreita, seu método fica limitado. E foi o que aconteceu aqui. Como ela tinha que atender à resolução RDC 166 de 2017, que é focado para o produto farmacêutico, ela também não pôde estender muito essa concentração, porque a RDC, ela, né, preconiza que o analito esteja mais ou menos aqui no centro, né? Então, se ela fizesse uma curva de calibração em ordem de miligramas, provavelmente o meu analito, né, o meu comprimido estaria aqui, ó, muito do limite inferior. Então a curva dela também não seria adequada. Então por isso que infelizmente nós tivemos que fazer duas curvas de calibração, porque nós tínhamos analitos, né, diferentes, apesar de ser a mesma planta, mas em faixas de concentração muito distintas. E aqui a curva que a gente teve que fazer, que refazer, na faixa o quê? De miligramas, né? Então ali a gente está ali de micro para mili, né? Cerca de 1000 vezes, então a concentração muito maior. Aí a gente refez, né? Agora, né, saiu aqui de micrograma para miligrama, né? A gente fez uma concentração 1000 vezes maior e a gente tem aqui, né, os pontos que foram plotados. A gente está trabalhando nessa curva, né? A princípio eu coloquei todos os pontos. O R atende a RDC, né? Ele é acima de 0,99, mas a gente pode melhorar. A gente vê que alguns pontos, né, eles não estão aqui quando a gente traça uma linha de tendência. Mas aí, eu posso simplesmente ir lá eliminar esses pontos? A gente vai ver cenas do próximo capítulo. Que quais são os critérios para eliminação? Porque, claro, se eu tirar esses dois pontos aqui, minha curva ela vai tender a aumentar aqui esse R quadrado. Só que existem, né, claro, critérios para a exclusão. Por exemplo, 2 pontos consecutivos, eu não posso eliminar 2 pontos consecutivos de uma curva, nem os pontos extremos. Essa variação desse ponto para o valor estimado, né, até uma variação, né, tem que estar ali acima de 15, 20%. Então não é aleatório no olho, vou tirar esse ponto aqui, vou tirar esse ponto aqui, minha curva vai ficar linda, né? Você não pode fazer isso. Então existe critério sim para você manter ou excluir algum ponto da sua curva. Então essa é a curva que a gente está trabalhando e aí a gente vai, né, a curva ela tem que ter no mínimo 5 pontos,
Isso é o mínimo. Se ela tiver mais, melhor. Se sua curva tiver mais pontos. E aqui a gente foi, né? A gente começou de 0,1 até 1, né, variando aí, né, as concentrações. Bem, e aí a linearidade, que é outro ponto que é bastante importante. Além da faixa, eu tenho que ter a linearidade, que a gente estava vendo isso, a habilidade da resposta analítica ser diretamente proporcional à concentração. Então eu tenho que buscar um método analítico que a minha concentração seja proporcional ao sinal analítico. Nesse caso, de métodos cromatográficos, é a área do pico. De métodos espectrofotométricos, é a absorbância. E assim sucessivamente. E é claro, em cada ponto daquele, você faz triplicata. Você não injeta uma vez só cada ponto. Então você vai injetar 3 vezes aquele ponto. Você vai ter que ter um coeficiente de variação de cada triplicata menor que 5%, de 6 ou mais concentrações, né? Para você ter uma resposta. Então esses valores, né, você confecciona a sua curva. E aí, como sugestão, né, ensaiar soluções, né, situadas, por exemplo, uma gama de 10 a 150% da concentração alvo. Então, você trabalhar mais ou menos nessa faixa, né, começando mais ou menos, vamos supor que é uma amostra que, sei lá, a estimativa é de 100 miligramas por ml. Então, o recomendado é que eu comece com 10 miligramas por ml até 150 miligramas por ml. Aí eu vou conseguir cobrir bem, né? É uma boa sugestão. Verificar se existe uma relação linear também. Será que em toda a faixa é linear? Que pode ser que em concentrações ou muito altas ou muito baixas eu perca essa linearidade. Então eu tenho que observar isso. Né? O aspecto da curva, né? Ver esse cálculo de regressão linear. E aí a gente opta, né, em ver qual vai ser a zona de linearidade. Às vezes a gente tem que excluir alguns pontos porque a gente vai observando que chega um momento que a concentração não é mais proporcional ao sinal analítico. E aí é o momento da gente estabelecer o limite de linearidade dessa curva, tanto para o limite superior quanto para o limite inferior. Então aqui, olha só, né? Vocês pensam que você é chegar lá, fazer a curva e sair lindo? Gente, a gente sofre, tem hora que a gente passa uma semana para fazer uma curva de uma substância. Por quê? Porque a gente propõe lá 10 concentrações no mínimo, sabendo que 3 ou 4 não vai ficar legal, que a gente vai ter que excluir. Então aqui eu vou mostrar, né, assim, a evolução da construção de uma curva, que não é só chegar lá na bancada, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa curva que a Mayara estava fazendo inicialmente, né, em microgramas por ml, ela não chegou naquela curva de primeira. Então ela fez algumas concentrações mais altas, ela tentou, né, passar ali dos 2 microgramas, então a gente vê aqui linear, tá vendo? Em 1 micrograma, em 2, até em 3. Quando chegou em 4, olha o que aconteceu em 4. E olha o que aconteceu em 5, ele voltou a descer. Então, o que a gente observou? A gente observou que a linearidade dessa faixa de concentração dela estava aqui. Vixe Maria, a mão aqui está muito torta, tá? Então, aqui era a faixa de linearidade. Esse ponto aqui, tá vendo? Quando a gente chegou aqui nessa concentração de 4, a gente já perdeu completamente a linearidade. Tá vendo? Ele volta, cai aqui o sinal analítico em 5. Então, nossa curva tinha que ficar, a gente teve que delimitar até essa concentração, até aqui. Então, aqui a gente teve que parar a nossa curva, porque a gente viu que daqui para cima eu já perdi a linearidade. Então, a gente trabalhou, porque ela trabalhou ali, acho que até 2 microgramas por ml. E claro, gente, que isso tem consequência onde? Tem consequência no R quadrado. Olha só o R. Esse R jamais a gente vai poder usar um R de 0,8226, um R abaixo de 0,99, ele é um R inviável. Você não vai conseguir, de forma alguma, utilizar essa curva. Bem, e aí o preparo da curva, que é bastante crítico, porque imagine, seu padrão é caro, sua orientadora aqui, Angélica, pagou R$2.000 em 10 miligramas, então, gente, não faça besteira com o meu padrão. Isso que eu digo com meus alunos, por isso que eu fico colada nos alunos porque imagine, se ele erra, né, essa solução, ele está jogando R$2.000 fora para fazer essa curva, né? Pelo menos é o preço. Normalmente, e tem padrão mais caro, esse não é dos mais caros. Já vi padrão de 5, de 7, de R$10.000, às vezes 1 miligrama. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer com muito critério. Então, os pontos que a gente vai analisar, né? A gente vai ver, né, esse tempo de retenção, no caso, se for por método cromatográfico, ou absorbância. No nosso caso, a gente acaba utilizando mais métodos cromatográficos. Então, eu vou preparar uma solução a partir do meu padrão, porque
Você consegue pesar na balança 0,1 miligrama? Não, a gente não tem ainda uma balança porreta desse tipo, com essa sensibilidade, né? Então, assim, chorando, você pesa 1. Mesmo assim, 1 miligrama, quando você pesa, já está no erro ali da balança analítica. A gente viu que a balança, né, ela pesa em gramas. E as balanças mais sensíveis, a gente tem 4, 5 casas decimais no máximo. E sempre a última casa decimal é a casa duvidosa. Então, por isso que não é viável você pesar 1 miligrama. Não é viável você pesar 0,5 miligrama, porque você vai ter um erro gigantesco. Mas, Angélico, o padrão é caro. E agora, o que a gente faz? Bem, e eu preciso, né? Eu preciso preparar essa curva. Normalmente, nós preparamos uma solução mais concentrada. Claro, com uma pesagem mais segura. Então, por exemplo, você vai pesar lá 3, 4, 1, né? A partir de 1 miligrama. Numa balança que você tenha certeza que ela esteja calibrada, que ela esteja bem reprodutível, tá? Então, você vai pesar 2 miligramas e você vai solubilizar no solvente, né? No metanol ou solvente que o seu padrão seja solúvel, e você vai preparar uma solução mais concentrada, que a gente chama de solução mãe e solução estoque. Aí, a gente vai fazer o quê? Diluições a partir dessa solução estoque. Por isso que, se errou a solução estoque, tá tudo errado. Se pesou errado, se sua balança tá com problema, sua curva vai ser toda errada. Então, às vezes, o que se recomenda, né, isso quando você tem aí uma quantidade maior do padrão, é que você prepare 2 soluções estoques e veja, né, se há aí algum erro. Então, você prepara, né, você pode solução estoque A, solução estoque B, pode ser as duas na mesma concentração, e alguns pontos você parte da A e alguns pontos você parte da B, e pontos intercalados. Então, eu fiz isso na Áustria, como eu tinha isolado os padrões, a gente tinha até uma quantidade razoável, eu fiz isso com todos. Fiz 2 soluções estoques, porque se der algum problema, se você ver a linearidade, você pode desconfiar de uma das soluções e preparar uma terceira, para ver qual é que está apresentando problema. Então, no preparo da curva, como eu falei com vocês, a gente vai ter no eixo X as concentrações e no eixo Y o sinal analítico. E aí a gente vai ter o quê? Essa concentração, a gente vai fazer essa leitura ou a corrida e vai ter um determinado sinal analítico, ou área ou absorbância. Então, é mais ou menos esse formato que a gente tem das curvas de calibração, tá? Então, ela se aplica, né, quando você tem uma curva, um sinal, concentração, uma boa resposta, uma resposta linear, né, nessa relação direta. Então, a curva ideal, os pontos, eles não devem exceder 15 ou a 20% do valor esperado. Então, se você calcula qual era o valor esperado para essa concentração. O valor esperado da área era 100 mil e deu 130 mil, deu 30% a mais. Então, esse valor, ele realmente tem que ser eliminado da curva. Tá? Agora, se o esperado era 100 mil e deu 110 mil, ele fica. Então, normalmente, entre 10% a 15% é a tolerância para mais ou para menos. E aí você não elimina pontos consecutivos e procura não eliminar pontos nas extremidades. Então, basicamente, é isso que a gente adota, né? Então, quando você prepara uma curva, né, muitas vezes a gente recorre a essa questão da solução mãe. Por quê? Porque nossos padrões são caros. Então, não dá para eu ficar, né, desperdiçando o padrão. Então, a gente prepara uma solução mãe de concentração conhecida, mais concentrada, onde a gente vai ter lá 100% dessa solução e vai fazendo diluições dessas soluções, né? Pode ser no eixo, né, 80, 50, 30 e 10. E aí a gente, né, procura, como eu disse para vocês, a concentração alvo mais ou menos 50%, tá? Para ele cair no meio da curva, que o meio da curva normalmente é onde a gente tem menores chances de ter diferença, de ter erro na nossa curva de calibração. Bem, então uma curva, né, ela pode ser construída de 2 formas. Ou você prepara ponto a ponto. Se for substâncias que sejam baratas, eu posso até me dar o luxo, e não for concentrações muito altas, de preparar ponto a ponto, tá? Preparo de 1, de 2, 3, 4, 5, 6 miligramas, mas isso a gente consegue a partir aí de miligrama. Pesar menos que 1 miligrama é crítico, então você pode estar sujeito a erro. Ou, como é mais comum, como a gente trabalha com padrão, com substâncias que são caras, a gente prepara uma solução mãe de concentração mais concentrada e dilui os outros pontos a partir dela. Então, se você é a solução mãe,
sua curva foi por água abaixo. E você não vai ficar iludido achando que está certo. Ainda tem isso, porque você não tem como saber. Por isso que muitas vezes, né, se utiliza esse artifício, prepara duas soluções mães. De uma solução mãe você faz alguns pontos e de outra você faz outros. E aí você vai observando a linearidade, porque se você desconfiar, você faz uma terceira. Claro, você tem que ter quantidade suficiente do padrão para isso. Então, algumas regras para obter a curva. A curva deve ter no mínimo 5 pontos, né, incluindo o menor e o maior valor. Então, menos que 5, por isso que normalmente eu já fiz curva com 11 pontos, para salvar 5, 6, 7 pontos, que sempre tem um ponto ou outro que a gente acaba tendo que eliminar. Você pode excluir ponto da curva? Sim, mas eles devem manter os 5. Então, excluir ficou 4, vai ter que fazer um ponto extra, até que permaneça 5 pontos. Deve evitar excluir pontos sequenciais da curva, e a curva deve iniciar pelo menor valor mensurável e até, né, passando do valor de interesse da quantificação. Então, aqui são algumas regrinhas. Então, para a obtenção da curva, a gente utiliza o quê? Uma regressão linear, uma equação na curva-resposta, onde normalmente é uma equação de primeiro grau, né, onde y é igual a x mais b. Então, isso a gente vai trabalhar muito na disciplina, onde A vai ser o quê? O coeficiente angular. Ele vai expressar a inclinação dessa curva em relação aos eixos. E B, o coeficiente linear, expressa a interseção das curvas em relação aos eixos. Então, isso aqui, gente, A é onde vai me dar o que? A sensibilidade. A gente vai falar um pouco disso. Então, lembrando, Y é o que, gente? É o sinal que eu vou ler no aparelho. Deu absorbância de tanto. Deu a área sobre a curva de tanto. Então, isso aqui é a medida. X é o que? X é a concentração. Eu preparei a minha solução padrão, eu sei X. Então, baseado nisso, a gente vai o que? A gente vai construir essa curva para depois quantificar as nossas amostras, né, do nosso medicamento. E aí a gente tem o fator de correlação, né, até que ponto essa curva é linear, que isso é muito importante. Então, verificar a linearidade numa curva, né, a gente acaba observando o parâmetro coeficiente de correlação, que eu já mostrei para vocês, o R quadrado. Então, ele vai expressar a relação entre x e y, o quão linear é essa relação, né, onde os valores esperados são 1 ou menos 1, porque também você pode ter uma relação inversa, mas o mais comum é próximo a 1, né? Existem poucos métodos que essa relação é inversa. Então, quanto mais próximo da unidade, maior a probabilidade de você ter uma relação linear definida, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui, algumas medidas, concentrações de ppm e algumas áreas, tá? Então, aqui seria a curva perfeita, gente. Isso aqui, se vocês virem R quadrado igual a 1, R igual a 1, tá errado, é mentira. Isso aqui não acontece na realidade, tá? Então aqui seria, olha só que bonitinho, 0,5, 100, 1, 200, totalmente proporcional. Então isso aqui, gente, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é lindo, mas isso não acontece na realidade. Sua realidade é isso aqui, ó, né? Aí você vai ter aqui, né, a concentração de 0,5, 80, ou seja, 80 é o quê? É menos 20% do que o esperado, porque o esperado seria 100, mas ele deu 80. Aqui 1 deu 200, tá dentro. 1,5 deu 360, ou seja, era para ter dado 300, então foi 20% acima do esperado, tá? E o restante deu dentro, né? Deu dentro, aqui a gente tem um R de 0,99. Esse R já tá bom, ele já atende à especificação, tá? Agora, olha só, se a gente for para o quadro 3, onde você tem variações, né, maiores do que 20% em relação ao estimado, seu R, ele com certeza vai ficar muito ruim, vai ficar inadequado. Então, essa solução aqui de 0,5, que o valor esperado era 100, deu 50, ele está com 50% a menos do esperado. Aqui bateu, aqui também. Chegou aqui na consideração de 2,5, 700. Então, era para ter dado 500, então ele deu o valor 40% acima. Né? Mesmo valores acima e abaixo, e aqui também deu acima, olha só para o R, 0,96. Esse R aqui ele é inaceitável. Então, do quadro 1, 2 e 3, isso é expectativa, isso é realidade, isso aqui não rola. Isso aqui, né, é inadmissível para a sua curva de calibração. Bem, aí eu vou começar a mostrar no próximo vídeo para vocês a comparação, né, entre metodologias analíticas e as curvas de calibração.